A paz do Senhor para você, telespectador, telespectadora da Rede Brasil de Comunicação. É sempre uma alegria levar até você mais uma reflexão bíblica. Pedimos a sua gentileza que tome a Bíblia em suas mãos para ler conosco na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 12. Leamos o texto sagrado. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tendo lido a palavra do Senhor da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 12, discorreremos sobre o seguinte tema: quem tem Jesus tem o que precisa. Repetindo para você, quem tem Jesus tem o que precisa. Na realidade, Jesus é o suprimento para todas as necessidades. Por que dizemos que Ele é o suprimento para todas as necessidades? É claro que é uma força de expressão, mas Jesus é Deus, então Ele pode dar para aqueles que recorrem a Ele tudo quanto necessitam. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. E como homem, Ele também conhece os flagelos, as amarguras e angústias que os homens passam na terra. Mas o que Ele se preocupa em dar, além das coisas materiais que são necessárias para nós e que não devemos buscá-las, senão, primeiro, buscar o reino de Deus, é as coisas espirituais, as coisas do futuro, além da morte. Quem vive sem Jesus não tem muitas coisas deixam de ter. Deixa de ter porque vive sem Jesus. Falamos relacionando as coisas espirituais. Jesus é capaz de suprir as necessidades físicas e as necessidades espirituais. Então, quem vive sem Jesus não tem Deus, o Pai. Se alguém disser, eu tenho Jesus, evidentemente tem Deus o Pai, porque Jesus e Deus são um, diz lá em João, no capítulo 10 e o versículo 30. Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 10 e o versículo 30. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 19, confirma que quem não tem Jesus não tem Deus, o Pai. Paulo disse aos Coríntios, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Se não tivéssemos Deus, então não teríamos a palavra da reconciliação. Preste atenção como este texto sagrado diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus morreu naquela cruz tão pesada, sofreu tanto e morreu naquela cruz para
nos reconciliar com Deus, mas foi o Pai que lhe deu força. Se o Pai não estivesse com ele, ele não poderia ter feito o que fez, não poderia ter morrido na cruz por nós. Nesse texto também você deve ter percebido que Deus em Cristo não imputa os pecados daqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem, os pecados que outrora cometeram antes do arrependimento, evidentemente que não serão cobrados, porque se arrependeram dos seus pecados, aqueles que os cometeram. Também o texto diz que Deus pôs naqueles que já servem a Cristo a reconciliação. Que maravilha! Você tem Deus, portanto tem a autoridade conferida por nosso Senhor Jesus Cristo de também reconciliar. Se você já creu em Jesus e já firmou o compromisso de servi-lo, amá-lo e adorá-lo, você tem autoridade dada por Deus, o Pai, de reconciliar os pecadores com Deus. E de que forma você fará isso? Fará através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O texto sagrado é maravilhoso. Quem vive sem Jesus não tem vida. Em João, no capítulo 14, o versículo 6, está escrito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus dizendo aos discípulos. Jesus disse aos seus discípulos que era o caminho, porque eles procuravam um caminho. Olha, Jesus disse, eu vou para o Pai. E eles ficaram preocupados. Primeiro, Filipe disse, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há tanto tempo, Filipe, estou convosco e ainda não me conheceis, porque Jesus é Deus, o Pai. Ele é um homem, mas é Deus. Mas ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha, ninguém tem vida sem Jesus. Mas que vida? Claro, todo tipo de vida. Mas vamos reportar este texto para a vida eterna. Você deseja a vida eterna? Você tem que ter Jesus para suprir essa sua necessidade. É uma necessidade a vida eterna? É claro, você gasta o seu dinheiro todo com médicos quando está enfermo, com medo de morrer. Esta é que é a dura realidade. Você não quer morrer, aí você gasta todas as suas economias para não morrer. Mas ainda você morrerá. Pode não morrer hoje ou amanhã, mas daqui a alguns anos você morrerá, porque todos os homens morrem. Mas o Senhor Jesus promete vida eterna. Você precisa de vida eterna. E vida eterna você só pode adquirir com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que diz esse texto sagrado. O texto mostra Jesus dizendo que é o caminho. Então, mortos não caminham. Ora, o que é contrário à vida? É a morte. Aqueles que estão mortos não caminham. Mas a Bíblia Sagrada diz que aqueles que não crerem em Jesus e não permanecerem fiéis, não terão a vida. Isso quer dizer, estarão mortos para Deus. E você não quer estar morto, morta, você quer a vida eterna. Então, só Jesus pode lhe dar a vida eterna. E você precisa tê-lo como Senhor e Salvador. O texto também diz que a verdade
que Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Quem não tem vida não se interessa pela verdade, porque não tem vida. Quem não tem vida para Deus pode se interessar com a mentira, com a pornofonia, com a pornografia, com todas estas coisas que macula as coisas santas. Mas aqueles que têm Jesus, estes sim, estes têm vida e, portanto, se interessa pela verdade relacionada a Deus. Também você percebe nesse texto, nesse versículo tão pequeno de João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é a vida. E já foi mencionado, ou já mencionamos, algumas argumentações em relação à vida. Então, Jesus é a vida. Sem vida, não se pode ir a lugar nenhum. Como é que você vai sem vida? Sem vida para com Deus, você não pode chegar-se a Ele. Portanto, Jesus é vida. Você tem que ter Jesus para poder ter vida. Aqueles que têm Jesus também têm a luz da vida. Note o versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho de João. Diz: falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que maravilha! Este texto que acabamos de ler aponta Jesus dizendo que é a luz do mundo. Mundo aqui se refere a quê mesmo? Aos pecadores, aos seres humanos pecadores. Jesus é a luz dos pecadores e os pecadores precisam desta luz, necessitam desta luz para poder caminhar até a vida além da morte e receber galardão daqueles que andaram pelo caminho, pelo caminho santo, pelo caminho da paz, pelo caminho da tranquilidade, pelo caminho do amor, pelo caminho da bondade, da felicidade, da fidelidade, etc. Jesus é a luz. Então Jesus ilumina os homens para que vejam que precisam dele. Jesus mesmo reflete no ser humano. Ele está refletindo agora em você. Como é que ele está refletindo agora em você? Pela sua palavra. Você está vendo um homem simples falando para você neste momento e você está aí ouvindo e vendo a palavra de Deus que está sendo falada. Então, isto é a luz de Jesus refletindo sobre a sua vida. Só assim você sabe que caminha no erro, que está vivendo no pecado. E Jesus quer lhe dar uma vida de luz, de tranquilidade e de paz. Neste texto, Jesus diz que os que seguem, que os que lhe seguem não andam em trevas. O que são trevas? É claro que todos sabem que trevas são escuridões. A treva é o escuro, é a escuridão. Jesus diz que aqueles que seguem a Ele
não andam em trevas, não andarão na escuridão em relação a Deus. Veem por onde estão caminhando para Deus. Será que você já não teve esta tentação, não é? Ou teve esta ousadia de dizer, eu ando com Deus, eu caminho para Deus, eu estou com Ele, Ele está comigo, sem você ter refletido no que você anda fazendo? No que você está fazendo neste momento? Talvez você precise refletir um pouco que os que seguem a Jesus, eles não andam nas trevas. Então, Jesus tem o que você precisa. E você precisa também de luz para não andar nas trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem Jesus precisa e tem a promessa de Deus. Quem tem Jesus tem a promessa de Deus. Quem não tem Jesus precisa da promessa de Deus. É isto que mencionamos. O texto sagrado que vamos ler agora está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo 32, que nós gostaríamos que você lesse com atenção. Diz o texto: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Note que o nosso tema está falando que Jesus, vamos recapitular mais uma vez, quem tem Jesus tem o que precisa. E esse texto sagrado que lemos, nele nós encontramos um testemunho do apóstolo Paulo. Ele disse no seu testemunho que havia anunciado a promessa que foi feita aos israelitas no passado. Os israelitas ouviram a promessa que o Senhor Deus Todo-Poderoso os havia feito. Ele havia prometido de enviar o Messias. E o Messias veio e eles rejeitaram. Não o aceitaram. Mas todos aqueles que aceitaram o Messias, ele os fez ou os tornou filhos de Deus. Então, quem já creu em Jesus, quem já tem Jesus por Senhor e Salvador, na realidade, estar feliz, porque recebeu o Messias, recebeu o Salvador. Então, Paulo disse que havia anunciado a promessa, e a promessa chegou para os israelitas, eles não quiseram, mas a todos, em todas as nações, que crerem em Jesus e o aceitarem como Salvador e Senhor de suas vidas, serão feitos por Jesus filhos de Deus. É preciso ter Jesus para ter a promessa, para se apossar da promessa que foi feita aos israelitas, e eles rejeitaram. Também esse texto nos faz compreender que Deus havia cumprido a promessa, ressuscitando a Jesus. Deus
cumpriu a promessa quando ressuscitou a Jesus. Ele ressuscitou a Jesus e cumpriu a promessa que havia feito aos israelitas. O Messias chegou, nasceu de uma virgem, como falou os profetas, o profeta Isaías. O Messias viveu, como falou Miqueias, o profeta Miqueias, cresceu, e o profeta morreu na cruz do Calvário, como dele falou o salmista, o seu sofrimento, a sua dor. Mas o Senhor cumpriu a sua promessa feita aos israelitas, ressuscitando dos mortos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou, a promessa foi cumprida. Quem tem Jesus tem a salvação. Evidentemente, quem não tem é o contrário, não tem a salvação. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e o versículo 11 e 12, diz o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que maravilha! Você ouviu a santa e gloriosa palavra do Senhor. Pedro disse nesse texto que Jesus é a pedra rejeitada pelos israelitas. Já mencionamos isto. Jesus veio para eles, eles rejeitaram. E ele veio a ser a pedra de esquina. Ele fundou a igreja e na construção da igreja ele é a pedra da esquina. Evidentemente que você não deve entender isto por um templo. Não é um templo, é a igreja dele. Ele é o principal da igreja. Ele fundou a igreja. Ele é o seu principal. Bendito seja o Senhor por isso. Ele é o principal. Então, diz também nesse texto que por nenhum outro ser humano poderá vir a salvação. Nenhum ser humano terá a salvação se não for por Jesus. É só por Jesus que os seres humanos obterão a salvação. Você precisa de salvação? Evidentemente que esta palavra salvação é falada muito. Mencionamos sempre salvação. Salvação, salvação, salvação. Você pode até, você que ainda não se decidiu para ter Jesus em sua vida, servi-lo e amá-lo, para obter a vida eterna, da qual você necessita, você precisa, para obter a vida eterna, evidentemente, ter Jesus e buscar em Jesus a salvação, porque a salvação está nele. Então, você precisa de salvação. Jesus é o único que pode salvar. Portanto, você precisa buscar a salvação em Jesus. Não adianta você se reportar a outro, pode ser o vulto que for. Na terra você só terá salvação em Jesus. Isso quer dizer, você só será livre da pena que Deus aplicará
aos desobedientes, se você se arrepender após ter crido em Jesus e o aceitá-lo como Salvador e permanecer fiel a Ele até o fim. Também quem tem Jesus tem esperança. Se você ainda não tem Jesus, não tem esperança de viver eternamente com Deus. Portanto, hoje mesmo, adquira essa esperança. Creia em Jesus e o aceite como Senhor e Salvador de sua vida. Estamos chegando a mais um término de uma reflexão bíblica. Queremos dizer para você da nossa alegria em tê-lo assistindo ao canal 14, a Rede Brasil de Comunicação. Agora nós vamos orar por você, mas antes de orarmos por você, e por você também, querida irmã, que está enfermo, nós vamos convidar aos nossos queridos que ainda não servem ao Senhor para fazer uma visita ao Templo Central da Assembleia de Deus em Pernambuco, que fica situado à Avenida Cruz Cabugá, 29, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Você será bem recebido. Nós ficaremos felizes com a sua visita. Oremos, pois, ao Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Deus de eterna misericórdia e de eterna bondade, te agradecemos, querido Senhor, pela vida destes que ouviram a tua palavra. Salva-os para teu reino. Tem misericórdia do teu servo, da tua serva que se encontra enfermo, seja hospitalizado em um dos hospitais da capital pernambucana, seja nos seus próprios leitos em seus lares. Dá-lhes saúde, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.